O instrumento precisa estar afinado no bem, na caridade, na humildade e na verdade. Quando eu vi essa frase, senti que ela carregava um dos maiores ensinamentos da espiritualidade. Porque muitas pessoas entram no caminho espiritual buscando dons, mediunidade e conexão. Mas poucas entendem que o mais importante não é acessar, é sustentar corretamente aquilo que se acessa. E aí, e é aí que entra a afinação do instrumento. O instrumento é o ser humano, é a mente, é o emocional, é o corpo, é o espírito, é o coração daquele que se coloca a serviço da luz. Quando esse instrumento não está alinhado, começam os ruídos. O ego interfere, as emoções distorcem as percepções e as feridas internas contaminam o campo espiritual. E aquilo que deveria ser luz começa a gerar confusão e sofrimento. Muitas pessoas acreditam que o sofrimento espiritual vem da mediunidade, dos ataques que recebe quando trabalham neste campo. Mas na maioria das vezes, o que adoece é o desalinhamento interno. Porque quando existe incoerência, o próprio campo entra em atrito. E esse atrito reverbera no campo emocional, mental, no campo físico e espiritual. Por isso, o verdadeiro caminho espiritual não é sobre parecer evoluído, não é sobre construir uma imagem espiritual, é sobre purificação interna. E essa afinação começa em 4 pilares principais: o bem, a caridade, a humildade e a verdade. Porque o bem purifica a intenção. Quando existe o egoísmo, manipulação ou verdade, o campo perde esta pureza. Pensa nisso. A caridade, ela purifica o coração. A caridade não é apenas ajudar financeiramente, ela é presença, é escuta, é acolhimento, serviço sem necessidade de reconhecimento. Já a humildade, ela purifica o ego, porque o ego espiritual, ele é silencioso. Ele faz a pessoa acreditar que é superior porque está acessando certas percepções. Mas quanto mais verdadeiro é o instrumento, menos necessidade ele precisa de provar algo. Porque entende que não é a fonte, ele é apenas o canal desta manifestação. E então chegamos ao pilar mais profundo, a verdade. Porque não existe alinhamento espiritual sem verdade interior. Você pode meditar, fazer cerimônias, estudar a espiritualidade, mas se você mente para si mesmo, cria distorção dentro do seu próprio campo. A verdade exige coragem. Coragem para olhar para as próprias sombras, para abandonar as máscaras, para viver aquilo que se fala. Porque espiritualidade sem verdade se transforma em personagem. E o personagem não sustenta a frequência por muito tempo. Quando o instrumento começa a se alinhar, algo muda. A mente desacelera. O coração encontra clareza, a energia flui com menos peso. A percepção espiritual se torna mais limpa. E principalmente, a pessoa para de lutar contra si mesma. Porque talvez o maior ou a maior proteção espiritual não venha de fora, como muitas pessoas buscam. Ela nasce da coerência que está aqui dentro. Nenhum ser humano será perfeito. Todos teremos processos e feridas. Mas existe uma diferença entre alguém que está em processo e alguém completamente desalinhado daquilo que fala. A coerência sustenta o caminho.
porque potência espiritual sem esse alinhamento gera muita destruição. Mas quando existe essa verdade, a humildade, a caridade, o bem como base da sua manifestação, o instrumento se torna transparente. E quanto menos interferência existe, mais clara se torna a voz da alma. O afinador, aliás, afinar o instrumento não acontece apenas dentro das cerimônias ou em momentos espirituais. A verdadeira afinação acontece no cotidiano, na forma como você responde alguém quando você está irritado, na forma como você trata uma pessoa quando ninguém está olhando, na honestidade com os próprios sentimentos, na coragem de reconhecer os próprios erros, na capacidade de silenciar o ego para ouvir mais a sua alma. Porque cada escolha diária afina ou desafina o instrumento. E aos poucos a espiritualidade deixa de ser apenas algo que você acessa e começa a se tornar algo que você vive. Então, talvez o verdadeiro despertar espiritual não seja acessar várias dimensões, mas purificar a própria consciência ao ponto de se tornar um canal limpo para a frequência e a fonte da luz. E talvez hoje o maior convite não seja desenvolver mais dons, mas desenvolver mais coerência. Porque menos ruído, porque quanto menor o ruído, mais clara se torna a voz da sua alma. E talvez, se você sente que seu instrumento está cansado, confuso, desalinhado ou carregando peso que já não consegue sustentar sozinho, talvez seja o momento de olhar para si com mais profundidade. E é aí que vem a terapia ancestral multidimensional. Ela nasceu justamente para auxiliar neste processo de alinhamento, equilíbrio, reconexão com a própria essência. Para pessoas que buscam a espiritualidade e para as pessoas que não buscam esse caminho da espiritualidade. Um trabalho profundo de escuta, consciência, energia e presença, para ajudar você a reduzir os ruídos internos e voltar a ouvir a voz da sua alma com mais clareza. Os atendimentos acontecem de formas online e presencial. Se o seu coração sente de estar conectado com essa frequência, se você sente esse chamado, me procure. Será para mim uma honra caminhar ao seu lado neste processo de afinamento do seu ser. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram e o meu WhatsApp para que você possa me procurar e a gente conversar mais, para que você possa alinhar a sua frequência e trabalhar com mais leveza neste campo da espiritualidade. Gratidão. Anorak.